Vamos dar seguimento à nossa aula aí na disciplina de teoria da pena? Então, lá na aula anterior, a gente falou de vários princípios que abordam a aplicação da pena. Começamos a levantar alguns quesitos de aplicação de pena, particularmente ali que será no artigo 59, que a gente verá mais adiante, né? E nós falamos das infrações penais, que é o objeto do direito penal, a diferença dos crimes, delitos, né? E a diferença dele com as contravenções penais, falamos da sanção. Enfim, a gente conseguiu compreender que pena não necessariamente significa uma punição num regime fechado, não é? A gente conseguiu compreender o conceito de pena. Ou seja, pena significa prisão? Não necessariamente, porque nós temos 3 espécies de pena. Olha aqui para o quadro, ó. Nós temos 3 espécies. Nós temos as penas privativas de liberdade, que é o assunto da nossa aula de hoje. Nós temos as penas restritivas de direito e nós temos a pena de multa. Esse material está abreviado porque o quadro é provisório e vocês vão receber o material que eu fiz em especial para vocês aí da turma. Vai estar certinho, tá? Sem abreviações para vocês conseguirem acompanhar. Mas vamos voltar aqui. As 3 espécies de pena. Pena, portanto, não significa prisão. Por quê? Porque vamos dar uma olhada aqui nas espécies novamente. Pena privativa de liberdade, aí sim vamos estar falando de um encarceramento, de uma prisão, né? Mas também temos as penas restritivas de direito, onde o Estado, ele, ao invés de punir, privando a liberdade do indivíduo, ele vai restringir direitos daquele indivíduo, né? E também temos a pena de multa. A nossa aula de hoje, como eu disse, ela vai focar nas penas privativas de liberdade. Sem dúvida, a pena mais importante, que tem maior relevância para a gente aqui na teoria da pena. Sem, claro, desmerecer as demais, as outras 2, mas que de fato é a que vai deliberar mais um trabalho nosso aí na compreensão. Então vamos lá? Focando nas penas privativas de liberdade. Olha só, assim como as penas elas possuem 3 espécies, as penas privativas de liberdade, elas também possuem 3 espécies. Então vamos lá, elas podem ser de reclusão, de detenção ou prisão simples. Vamos voltar? As 3 espécies de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito, multa. Na aula de hoje, as penas privativas de liberdade, por sua vez, elas também abordam e elas têm 3 espécies, elas se subdividem. E ela pode ser de reclusão, de detenção e de prisão simples, perdão. Vamos voltar? Reclusão, detenção ou prisão simples. Vários doutrinadores, muitos doutrinadores, eles acabam entrando num consenso do estudo da diferenciação da reclusão e da detenção. A prisão simples, a gente já comentou em sala de aula que ela está bem em desuso. Ela, de fato, ela é utilizada lá para aquele menor potencial ofensivo, né, para as contravenções penais, mas muito em desuso. E o foco hoje é da reclusão e da detenção. E como eu vinha dizendo, os doutrinadores, eles entraram num consenso que não existe uma diferenciação ontológica acerca da reclusão e da detenção. Mas assim, o legislador quis definir. O legislador quis definir os delitos que serão punidos com reclusão, ele quis definir os delitos que serão punidos com a reclusão e também com a prisão simples. Tanto que em cada dispositivo que vocês encontrarem no Código Penal, lá vai estar mencionado. O crime de homicídio, por exemplo, ele se punirá com pena de reclusão mínima, 6 anos. O crime de lesão corporal, por exemplo, no artigo 129, ele será punido com pena de detenção. Existe uma diferenciação? Para algumas aplicações, sim, existem aí. Mas em termos, a pena de reclusão, ela é um pouco mais gravosa, ela é entendida como um pouco mais gravosa. E vamos tirar essa ideia de que a espécie de pena privativa de liberdade consistente na reclusão não significa encarceramento.
Sabe por quê? Porque a pena de reclusão, ela pode se dar tanto no regime fechado, quanto no regime semiaberto, quanto no regime aberto. Kellen, então, mesmo se no código lá está tipificado e na sanção lá encontrará que será punido com pena X, de X a X pela pena de reclusão, não significa que essa pessoa necessariamente tem que cumprir no regime fechado? Não, não significa. Reclusão não significa regime fechado. Vamos ver aqui, ó, que regime de cumprimento é totalmente diferente de espécies da pena, ok? Então, a reclusão pode se dar tanto no fechado, quanto no semiaberto, quanto no aberto. A detenção, a diferença é que ela nunca poderá iniciar no regime fechado. Então, ela vai se dar ou no semiaberto ou no aberto. E de igual maneira, a prisão simples, que será ou pelo semiaberto ou pelo aberto, certo? Então, vamos tomar nota dessas particularidades. O crime de reclusão, ele pode sim iniciar tanto no aberto, quanto no fechado, quanto no semiaberto. Tranquilo. O crime de reclusão, a gente pode sim ter aquela ideia de encarceramento. Já no crime de detenção, a gente não vai conseguir visualizar isso. Por quê? Porque ou ele vai cumprir no semiaberto, uma colônia agrícola, industrial, que a gente vai ver aqui, ou ele vai cumprir no aberto, que pode ser no albergue. Show! Tá certinho aí? Então vamos seguir. E de igual maneira, a prisão simples, ela também poderá se dar tanto no semiaberto quanto no aberto. Existe uma diferença, claro, vamos pontuar aqui, que significa que sempre a detenção nunca poderá ser cumprida no regime fechado. Nunca, essa palavra nunca no direito, ela ainda existe, né? Há exceções, muitas exceções nós temos no direito. Pode sim, no caso de uma transferência forçada do indivíduo, por causa de um grande acontecimento, tá? Pode ser, nós vamos ver depois os regimes disciplinar diferenciado, né, o RDD, que são para esses crimes mais gravosos, vamos estudar, ler tranquilo depois. Mas a ideia é sempre que a modalidade de detenção seja semiaberto ou aberto. Prisão simples por igual. A diferença do prisão simples é que se esse indivíduo aqui que foi condenado no aberto, prisão simples em aberto, se ele comete lá algo, né, uma falta, por exemplo, ele não vai conseguir, ele não terá essa segunda punição, né, essa regressão aqui para pular para o semiaberto. Aqui na detenção, não. Se ele está no regime aberto e aí ele comete alguma coisa, tem que regredir, etc., sim, ele pode ir para o regime semiaberto. Prisão simples, não. Tudo bem? Então vamos aqui agora entender os nossos regimes de cumprimento de pena. A gente viu as espécies de pena. Vimos que a gente tem 3 espécies e que hoje a gente está estudando as penas privativas de liberdade e que elas também se subdividem em 3 espécies, que pode ser reclusão, detenção e prisão simples. Reclusão, detenção e prisão simples. Aqui eu tô pensando nessas espécies, me confundi com outras espécies, tá? E que a modalidade de reclusão, ela pode se dar tanto no fechado, semiaberto ou aberto, ok? Já o detenção, isso, semiaberto, aberto. Prisão simples, semiaberto, aberto. Show de bola. Fechou. Excelente, tá? Não precisa procurar mais diferenciação. Não existe uma diferenciação ontológica. Vai estar na lei, vai falar como é que vai se dar, se é por reclusão, se é detenção. Então, não chora por isso. E agora, a gente vai começar a análise dos nossos regimes de cumprimento dessa pena. Bom, a pena foi fixada, tá lá no código, fala na modalidade, a espécie dessa pena, né? Já foi sentenciado, enfim. Como que é que acontece esse regime aí? Tá, vamos ver aqui no quadro. O regime aí pode ser fechado, semi-aberto ou aberto. O fechado, sim, é o enclausuramento lá do cidadão. Então, ele vai estar encarcerado. Ele vai cumprir encarcerado. Ele vai cumprir num presídio, né? Numa casa prisional lá.
certo? Essa é a ideia que a gente tem mesmo, de prisão, tá bom? O semiaberto, a regra, tudo bem, pessoal? A gente tá falando da regra, a gente tá falando da prática, como que acontece. Estamos falando, obedecendo aqui a regra. O semiaberto, ele vai, em regra, ter que acontecer nas colônias agrícolas ou industriais, né? Ou em estabelecimento similar. Já o regime aberto, a regra é que se cumpra em albergues. Se cumpra em albergues. Cada um terá um procedimento. Como que vai se dar no fechado? É diferente do semiaberto, é diferente do aberto. Cada regime ele tem suas normas. No fechado, por exemplo, tem a quantidade de visitação, tem como que é desenvolvido aquele trabalho remunerado no período diurno, o horário de dormir. A questão também das colônias agrícolas, todos têm ali normas de procedimento. Vou mandar no material de vocês também, a gente vai revisar depois, né, na próxima aula, com mais afinco cada um deles. Mas em regra, ele se dá, o cumprimento se dá nesses estabelecimentos. E no fechado, em termos de lei, eu vou dar um pause para apagar aqui e a gente estudar os regimes um por um, tá bom? Tudo mais às claras agora, não é? Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma passeada aí nos nossos regimes. Eu anotei os artigos aqui para que vocês acompanhem, até porque existem parágrafos nesses artigos e eu preciso que vocês estejam com os códigos nas mãos, não é? Futuros operadores do direito. Então vamos lá. Fechado encontra-se no artigo 34 do Código Penal. Semiaberto, artigo 35 do Código Penal, e o aberto, 36 do Código Penal. O regime fechado, como eu havia dito, essa pena ela é cumprida no estabelecimento prisional. E tem todas as regras para primeiro, etc., falando como que se dá o trabalho desse preso, como ele poderá trabalhar no período diurno, e aí ele ir para a cela no período noturno, a questão de visitação, a questão do trabalho remunerado. E vem pontuando artigo por artigo que cabe aí uma leitura bem sucinta e é autoexplicativo, tudo bem? Tá. O regime fechado é assim, em regra, o principal que vocês têm que lembrar é que ele é cumprido em estabelecimento prisional, em prisão. Tá. Regime aberto, como eu havia dito no vídeo anterior, né? No vídeo anterior não, mesmo vídeo, mas antes da pausa, uma colônia agrícola e industrial, o semiaberto, albergues. Show! Agora vamos entender, Kelly, como que é? Quando é fechado, quando é aberto, quando é semiaberto? Quem que vai falar que isso vai ser aberto, que isso vai ser fechado? Né? Vamos explicar isso aí, tá? Então vamos partir dessa linha de raciocínio assim, que eu costumo sempre fazer nas salas de aulas. Vamos começar aqui, ó. Se o crime, vamos começar de baixo para cima, né, que é mais interessante. Vamos começar do fecho do regime aberto. Se nós temos um crime que essa pena ela é menor de 4 anos, nós estamos falando que o cumprimento dela vai acontecer em regime aberto. Então, se você foi lá, você não, né? Um amigo do amigo, foi sentenciado e o juiz determinou que nessa sentença, né, sentenciou que esse amigo do seu amigo, a pena dele foi estipulada em 1 ano, pena mínima lá do furto. Bom, se a pena é 1 ano, ela está aqui, né? Ela é menor que 4 anos. Então, ele irá cumprir em regime aberto. Muito bem. Show de bola. Questão do acompanhamento. Tudo bem, mas se esse crime, ele não é menor que 4, ele não é 1, não é 2, não é 3, não 6 meses, né? Não é 3 e pouco, não é 4. Ele é acima de 4 anos. Acima de 4 anos, bom, ele pode ser semi-aberto ou aberto. Tá, mas ela não excede 8 anos.
Então, se ela está entre 4 e 8 anos, essa pena, o regime de cumprimento será no semiaberto. Vamos aumentar isso aqui, para não sei como é que está na câmera, né? O regime será no semiaberto. 5, 6, 7, né? Até 8, semiaberto. Entre 4 e 8. Ótimo. Mas e se essa pena já é 8, de 8 acima? 8 anos, meu Deus, acima. Então, a gente está falando de um regime de cumprimento fechado. Olha que bacana, é simples, né? Só uma matemática bem básica mesmo. E quais são os nossos marcos aí para diferenciação do regime? 4, 8, né? De menor que 4, até 4, 4 a 8 e acima de 8. Show de bola? Os tempos que nós temos são esses. Antes de 4, 4 a 8 e acima de 8. São os marcos que a gente pode discernir sobre a aplicação do regime de cumprimento de pena. Tudo bem, pessoal? Tá, existe a diferenciação, claro. Eu gostaria de falar lá mais adiante quando a gente estiver falando de reincidência. Mas aí, se o sujeito é reincidente, por exemplo, né? O vídeo vai ficar disponibilizado, eu sei que virão perguntas, vai estar no YouTube. Se essa pena, que ela é 3 anos, só que esse camarada, ele é reincidente, então mais na reincidência. Então, ele sobe de regime, ele pula para cumprir aqui no semiaberto. Ótimo. E se essa pena, que ela é de 4 a 8, vamos supor que ela é de 6 anos. Ah, semiaberto, mas ele é reincidente. Ah, então vai cumprir aqui no fechado. E acima de 8, reincidente ou não reincidente, vai cumprir lá no regime fechado. Ok, pessoal, vamos fazer uma breve, vamos fazer um resumo bem rápido, bem simplório aqui, para a gente finalizar essa aula. Olha só, para finalizar não, que eu ainda vou falar um pouquinho sobre o regime aberto, mas vamos fazer um apanhado geral. A gente tem 3 espécies de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito, pena de multa. Sim, tem que falar mesmo, tem que falar várias vezes, porque eu falo, eu ainda me atropelo, então vamos falar assim. E hoje nós estamos falando da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade também se divide em outras 3 espécies. Quais são elas? Reclusão, detenção e prisão simples. Olha, não me atropelei, entendeu? Reclusão sempre significa regime fechado? Não, regime fechado é outra coisa. Não existe diferenciação ontológica. Foi o legislador quem disse. Claro que o reclusão tem uma maior gravidade, mas não necessariamente será cumprido no fechado. Por quê? Porque ele pode se dar em qualquer um dos 3 regimes: fechado, semiaberto ou aberto. O crime que foi estipulado como na modalidade de detenção, ele não obedecerá ao regime fechado. Então, ele vai cumprir, em regra, no regime semiaberto e no regime aberto. Claro que existe a exceção que eu já falei com vocês aí. E a prisão simples também, ou no semiaberto ou no aberto. Ok, entendido. E muitas das vezes fica por deliberação do próprio juiz. Se ele entender, sim, já tem caso, por exemplo, que está lá, o tóxico, por exemplo, o tráfico, o artigo 5º da lei de drogas, por exemplo, a pena mínima são 5 anos. Às vezes ele pega os 5 anos, mas tem juiz que ainda entende pela hediondez do crime, por ser hediondo, e decreta no regime fechado. É reclusão, né? E aí fica por deliberação do próprio juiz. Você pode mudar o regime, a modalidade, isso aí é de acordo com o critério de cada juiz, tudo bem, pessoal? E vamos falar um pouquinho do regime aberto. A gente sabe que na prática não é o que acontece aqui. A gente sabe que o fechado vai ser fechado mesmo. Se aquela cela, ela em tese teria que ser ocupada por... A possibilidade dela é que ela seja ocupada por 10 presos, por exemplo, né? O que ela comporta são 10 presos. Se o sentenciado veio ali para regime fechado, reclusão fechado mesmo, não tem chororô, não tem ranger de dente, não tem vela acesa. Ele vai enfiar lá e vai cumprir. É regime fechado. É reclusão, regime fechado. Ok. Agora, detenção, se ele foi sentenciado ali num crime de detenção,
um semiaberto, não. Ele não vai para o regime mais gravoso, né? Ele não vai cumprir ali no regime fechado, a não ser, como eu disse, o juiz entenda, delibere naquele caso que o crime é hediondo, que tem que cumprir no fechado, né? Esse regime semiaberto pode acontecer, como no caso do crime de tráfico, por exemplo, né? Pena mínima é 5 anos de reclusão e o regime seria semiaberto, que está entre 4 e 8, né? Mas aí o juiz pode deliberar, né? E o cara tem que, de certa maneira, ficar lá no estabelecimento prisional. Agora, o semiaberto e o aberto não. Que no caso, a gente está falando dos crimes de detenção ou prisão simples. Não dá para ele cumprir ali nesse regime mais gravoso, né? O semiaberto eu digo no caso da detenção, prisão simples. Existem outras situações. No caso do regime aberto, por exemplo, o que a gente vê hoje no semiaberto? A pessoa vai para casa e volta para dormir, né? Uma criação, criou-se aí, pegou lá a modalidade do albergue do regime aberto faz isso. Ah, então tá, você sai, trabalha e volta para dormir. Aí o que fez isso? Jogou isso para o semiaberto. Ah, mas a gente não tem estabelecimento agrícola, a gente não tem um estabelecimento próprio, segundo a lei, para que esse sujeito ele cumpra no semiaberto. Não tem colônia agrícola, não tem nem nada similar, não tem esse negócio aí industrial, não existe isso. Em alguns lugares, né? Tem lugar que existe. O que a gente vai fazer? A gente vai entupir ele lá, encarcerar ele lá? Não. Não vamos fazer isso. E aí o Brasil tem adotado essa opção de que ele vá para a rua, trabalha de dia, né? Se é semi-aberto ou aberto. E à noite ele vai e dorme. O que acontece muito são as prisões domiciliares. Muito aqui no regime aberto. Hoje a gente tem domiciliar, a gente tem muito uso da tornozeleira, que é aquela prisão monitorada. Então ele não pode passar ali o que vai ser estabelecido, claro, por cada juiz. Ah, você não pode ultrapassar 300 metros, 1000 metros. Fica a critério dessa forma de monitoramento. E tem a domiciliar, ele trabalha de dia, volta para casa e vai dormir, certo? Isso que acontece nos regimes semiaberto e no aberto, coisa que não acontece no regime fechado. Por isso que, em regra, os crimes que estão aqui na espécie de detenção e prisão simples, com certeza tem mais benéfico, com certeza, mas nada impede que o crime de reclusão ele possa ser cumprido no regime aberto. Tudo certo? Vai o material de apoio, dê uma olhada, dê uma lida nele. Depois a gente se encontra na sala de aula para tirar novas dúvidas. Volta o vídeo, assista novamente. Se eu falei alguma coisa no atropelo aí, me manda uma mensagem para eu conseguir rever também, né? A gente sabe que esses vídeos estão gravados, como ele vai ficar disponível aí no YouTube, eu vou ressaltar que esses vídeos estão sendo gravados para a Faculdade de Anhanguera, para os alunos do curso de Direito, e a gente está passando nesse momento, espero que quem já esteja vendo aí já tenha passado essa fase nossa do coronavírus, né? E é uma forma da gente manter ainda presente na vida do aluno e que o aluno também consiga manter ali ligado no conteúdo, para que a gente não perca esse nosso contato, tudo bem? Então as coisas estão acontecendo dessa maneira. Os próximos a gente vai trabalhar para que seja muito mais dinâmicos também, ok, pessoal? Então, um abraço, show de bola, a gente vê nas próximas aulas. Posso mandar um beijo também, né? Até mais!